O que comer e não comer se você é pré-diabético ou tem diabetes? E o nosso corpo pode criar algum tipo de necessidade por açúcar? E o jejum pode desacelerar o nosso metabolismo? Essas e outras questões eu vou responder no vídeo de hoje. Então vem comigo que depois da vinheta eu te conto. Oi, tudo bem? Se você não me conhece ainda, eu me chamo Bruno Shoa, eu sou nutricionista e também um especialista em ciência nutricional, a ciência aplicada para a sua saúde, emagrecimento e boa forma. E o vídeo de hoje é mais um O Shoa Responde, onde eu trago perguntas que alguns seguidores me fizeram aqui no YouTube e respondo nesse formato de vídeo. E caso você queira alguma pergunta respondida por mim aqui também, deixe a sua dúvida aqui nos comentários que quem sabe eu possa trazer para um próximo vídeo. Mas antes de dar início a esse vídeo, eu já vou te pedindo para deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho, para sempre que saírem vídeos novos, você ficar sabendo. E também, quando você faz isso, me ajuda muito a levar essa informação ao máximo de pessoas possíveis, além de me motivar bastante a trazer mais conteúdos aqui para o canal. A primeira pergunta é do Ítalo Gabriel 6608. Ovo cru faz mal? Como diariamente, mas nunca peguei salmonela ou algo parecido. E como você faz para se livrar do desejo de comer porcarias? Comer o ovo cru por si só não tem nenhum problema, porém ele pode estar contaminado com algum micro-organismo, como a própria salmonela que você citou na própria pergunta. A chance de ter salmonela em um ovo cru é baixa, mas existe a chance. E se você aquece esse ovo, você mata a possível salmonela que possa ter ou não, e aí você já pode comer o ovo sem nenhuma preocupação. Esse argumento de que você sempre come ovo cru e nunca pegou salmonela só é válido até o dia em que você pega. E aí você vai ficar doente, vai ficar alguns dias acamado, pode até parar no hospital e põe até a sua vida em risco. O grande problema é que muitos de nós têm a falsa ideia de que isso não vai acontecer com a gente, até no dia que acontece. Quando você esquenta o ovo, você vai matar qualquer micro-organismo que esteja infectando aquele ovo. E, consequentemente, você deixa aquele alimento bem mais seguro para ser consumido. Eu te indicaria fazer o que eu mesmo faço. Pegar uma panela com água, colocar no fogo, esperar a água ferver. Depois que a água estiver fervendo, você vai colocar os ovos dentro e vai esperar 6 minutos. Depois dos 6 minutos, você apaga o fogo, tira a água quente da panela e coloca já uma água fria. Esses 6 minutos é o suficiente para matar qualquer micro-organismo que tenha lá no ovo, como por exemplo a salmonela, e ao mesmo tempo não é uma quantidade de tempo muito grande para poder acabar desnaturando a proteína do ovo. E dessa forma, esses 6 minutos seria o ideal, seria o equilíbrio entre matar qualquer micro-organismo e não desnaturar a proteína do ovo. É o equilíbrio perfeito. E a segunda parte da pergunta que ele fez é o que eu faço para me livrar desse desejo de comer porcarias. E eu não faço nada, eu nunca me livrei desse desejo, eu ainda tenho esse desejo de comer porcarias. Porém, eu tenho a noção de que eu posso comer porcarias desde que seja de forma equilibrada, de vez em quando, no final de semana, de uma forma controlada. Nesse ponto entra a questão de ter disciplina e consciência, tentar me alimentar bem na maior parte da minha semana e de vez em quando bater aquela vontade mais forte de comer alguma besteira, eu posso comer sem nenhum peso na consciência, sabendo que eu não estou fazendo aquilo ali todo dia, eu estou fazendo de vez em quando. E esse de vez em quando não vai comprometer a minha saúde. Eu penso o seguinte, a semana tem 7 dias. Eu tento me alimentar com alimentos saudáveis, naturais e nutritivos de segunda a sexta, que vai dar 5 dias na semana. E nos 2 dias restantes, o sábado e o domingo, eu posso fazer algumas refeições livres,
comer alguns alimentos que eu estou com vontade, mas que não são tão nutritivos assim. E posso comer sem nenhum peso na consciência, sabendo que na maior parte da semana, 5 dias da minha semana, eu mantive uma alimentação muito boa. E é claro que eu não vou passar o sábado e o domingo inteiro só comendo porcaria. Eu não faço isso e também não te indicaria fazer. Você pode pegar algumas refeições específicas do seu dia e comer o que você quiser. Pode ser no almoço, pode ser no jantar, pode ser no lanche, fica a seu critério. E eu acho que funciona muito bem porque essa refeição livre que você deixa para o final de semana funciona até mesmo como um tipo de recompensa que você se dá por conseguir seguir uma boa alimentação de segunda a sexta. E uma coisa muito interessante é que quando você passa um período de 15 a 30 dias só comendo alimentos saudáveis e naturais, sem comer nenhuma porcaria nesse período, a sua vontade de comer alimentos mais ruins fica menor. Você até sente essa vontade, mas ela fica mais controlada e quando você vai comer um alimento mais ruim, como um bolo, uma pizza, um sorvete, você fica satisfeito com uma menor quantidade desse alimento. A próxima pergunta é da Lemona. Uma coisa que notei com a prática do jejum foi jejuar as mesmas 24 horas que antes, mas secava muito. E hoje, no entanto, não faz muita diferença. Tenho uma alimentação boa? Sim. Acredito que o meu corpo desacelerou o metabolismo, né? É o que indica. Observação. Prática de anos. O que acontece é que o nosso corpo pode se adaptar ao jejum. Por exemplo, se você faz um jejum de 16 horas todo dia, isso, depois de um tempo, não vai ser mais jejum. O seu corpo vai se adaptar a essas 16 horas e as 16 horas de jejum vai ser o seu novo normal. O seu corpo se adaptou a essas 16 horas. É por isso que o jejum é feito de forma intermitente. Dia sim, dia não, para que o seu corpo não se adapte a essa nova rotina. Quando você nunca praticou jejum e começa a fazer, isso é algo novo para o seu organismo. Ele vai ter que começar a se adaptar a essa nova realidade. Por isso que o jejum tem muita força para quem nunca fez na vida, porque é algo bastante novo para o organismo. Se você começa a fazer o jejum com muita frequência, com muita regularidade, até mesmo todo dia, o seu corpo, uma hora ou outra, vai acabar se adaptando. E depois de um tempo, você vai fazer o mesmo horário de jejum que você fez antigamente e não vai ver tanto resultado assim, porque o seu corpo se adaptou àquilo ali. É por isso que eu indico para os meus pacientes e os meus seguidores não fazerem jejuns mais longos todo dia, porque senão o seu corpo vai acabar se adaptando. O ideal é você fazer dia sim, dia não, de forma intermitente. E você até pode fazer jejum todo dia, mas já sabendo dessa realidade que eu tô te contando. Por exemplo, eu mesmo faço jejum de 16 horas quase todo dia. Mas por quê? Porque eu gosto de treinar em jejum. E quando eu termino meu treino, já é basicamente a hora do almoço. Então, a minha primeira refeição do dia, normalmente, é o almoço. Então eu acabo fazendo um jejum de 16 horas todo dia porque funciona melhor para mim, se encaixa muito bem na minha rotina. Mas eu sei que se eu quiser fazer um jejum para otimizar mais a queima de gordura, para me ajudar mais no emagrecimento, eu vou ter que fazer jejuns acima de 16 horas para poder ter um resultado mais expressivo. Então, o meu conselho para você é que, a não ser que o jejum se encaixe muito bem na sua rotina, como se encaixa na minha, o ideal é você não fazer todo dia. Você faz dia sim, dia não, para que o seu corpo não se adapte a essa rotina de jejum. E quando você quiser fazer um jejum para conseguir perder mais gordura, perder mais peso, você não precisa fazer um jejum tão longo para ter mais resultados. Eu, por exemplo, tenho que fazer jejuns de 20 ou 24 horas para poder ter um resultado maior em questão de queima de gordura e emagrecimento, já que o meu corpo já está adaptado ao jejum de 16 horas, que eu faço basicamente todos os dias. Mas uma pessoa que faz um jejum de 12 horas, que não é nem considerado um jejum, já pode fazer um de 16 para poder ter mais resultados. A próxima pergunta é do Snarf 400. É possível criar algum tipo de necessidade de açúcar? Conheço uma pessoa que diz sentir tontura, mal-estar e etc. se não comer açúcar. Valeu, bro. Isso que você citou na pergunta não é uma necessidade por açúcar. Pode ser uma abstinência de açúcar
pelo uso contínuo, prolongado e em alta quantidade. Dizer que você tem uma necessidade por açúcar porque você sente dor de cabeça, irritabilidade e mal-estar quando para de comer açúcar é a mesma coisa de você me dizer que as pessoas têm necessidade por cocaína quando param de utilizar cocaína, porque eles vão sentir dor de cabeça, irritabilidade, mal-estar e náuseas. Nós temos que entender que o açúcar é um tipo de estimulante, semelhante à cafeína. E se você começar a consumir várias vezes no seu dia, todos os dias, e em grandes quantidades, o seu corpo vai ficar adaptado a essa quantidade de açúcar ou de cafeína, por exemplo, e se você para de consumir, o corpo sente uma abstinência, ele sente a falta daquela substância que você estava usando todo dia e com muita frequência. E normalmente você vai sentir mais vontade de comer aquele açúcar, utilizar aquela substância. Porém, isso não é uma necessidade. Eu acredito que se você para de utilizar qualquer substância, seja açúcar, seja cafeína, seja álcool, seja lá o que for, e você sente abstinência, fica irritado, sente dor de cabeça, náusea, isso quer dizer que a substância está te controlando. Você não está controlando a substância. A minha indicação é que se você sente qualquer um desses sintomas, quando para de usar açúcar, tomar café ou beber bebida alcoólica, o melhor era que você parasse pelo menos 30 dias de utilizar essas substâncias para que o seu corpo se limpasse, desse um reboot realmente no seu organismo e depois você voltava a consumir as substâncias em pequenas quantidades para que o seu corpo não ficasse viciado novamente. Viciado entre aspas, eu falo vício aqui porque você sente uma abstinência quando para de utilizar. Existem algumas pessoas que afirmam que não existe vício em açúcar, mas quando você tenta parar de usar o açúcar, você não consegue passar um dia ou uma semana sem o açúcar. Na minha opinião, você é um viciado. Vício, na minha opinião, é qualquer coisa que você utiliza, você quer parar de usar e não consegue. Na minha opinião, isso é um vício. E se você está gostando do vídeo até aqui, considere deixar o seu like, porque quando você faz isso, você avisa para o algoritmo do YouTube que esse conteúdo é relevante e eu te agradeço muito. A próxima pergunta é do Felipe Feitosa. Tenho 1,75 de altura, peso 76 quilos, sou sedentário. Pedalo 5,7 km para ir e 5,7 km para voltar do trabalho. Se você pedala tudo isso, eu já nem te considero um sedentário, para começo de conversa. E estou pré-diabético. O que o senhor me indica? Pré-diabetes quer dizer que o seu corpo não está conseguindo regular muito bem os níveis de açúcar no seu sangue. Quando você come algum carboidrato, o açúcar no seu sangue vai aumentar bastante e o corpo vai começar a regular o nível de açúcar. Ele vai começar a diminuir o nível de açúcar no sangue até que o açúcar volte a níveis normais. A pré-diabetes quer dizer que o açúcar no sangue está subindo, mas ele não está conseguindo voltar para níveis normais. Está um pouco alterado, está um pouco acima do que deveria estar. E como eu já falei até mais cedo, o carboidrato é o tipo de alimento que mais aumenta o açúcar no seu sangue. Então, se você é pré-diabético, quer dizer que você está com dificuldade para regular o açúcar no seu sangue e o ideal é que nesse momento você não consuma tantos alimentos que aumentem tanto o açúcar no seu sangue, já que o seu corpo está com dificuldade para poder regular isso. Então, o ideal nesse momento era que você evitasse carboidratos, que é o tipo de alimento que mais vai aumentar o açúcar no seu sangue. Mas é bom lembrar que nem todos os carboidratos são iguais. Os carboidratos que mais vão aumentar o açúcar no seu sangue e mais vão piorar o seu estado de pré-diabetes são carboidratos industrializados, processados e refinados. Normalmente, carboidratos ricos em farinha branca e açúcar. Pães, doces, massa, biscoito, bolacha, sorvete e etc. Carboidratos naturais, como frutas, legumes e vegetais, provavelmente não vão te trazer nenhum problema. Porém, você vai ter que tomar cuidado nas quantidades que você vai estar usando no seu dia, justamente porque você está pré-diabético. O seu corpo está com mais dificuldade
para regular o açúcar no sangue. Uma pessoa saudável pode comer fruta, vegetal e legume à vontade, não tem problema. Mas uma pessoa pré-diabética já tem que tomar mais cuidado. A próxima pergunta é do Manuel Carvalho 7724. Essas proteínas que você come de uma vez só, o corpo absorve toda essa proteína de uma vez só? Porque eu também gostaria de fazer só 3 refeições, porém fico com medo de comer proteína demais em excesso e meu corpo não absorve toda essa proteína. Tem algum problema? Exemplo, posso comer 140 gramas de proteína dividido em 3 refeições? Primeiro, que é muito difícil você comer proteína em excesso. Se você come até ficar saciado, não é proteína em excesso. Só é excesso se você está saciado, cheio e mesmo assim você ainda continua empurrando proteína para dentro do seu corpo. Aí sim, é o excesso e provavelmente o seu corpo não vai absorver toda essa proteína. O nosso corpo ele é muito inteligente. O seu corpo é mais inteligente do que eu, é mais inteligente que o Dr. Fulano e mais inteligente que o Dr. Ciclano. Eu te indicaria a ouvir o seu corpo, ouvir o seu organismo. Ele sabe o que está fazendo. Se você sente fome, é um indício, uma indicação do seu corpo dizendo que você tem que comer. E você vai comer até ficar saciado. Se você bota um prato de proteína e come até ficar satisfeito, bem, saciado, tranquilo, aquela quantidade que você comeu é a quantidade exata e perfeita que o seu corpo precisa para poder absorver e utilizar no organismo. Acima disso, é excesso. Se você está saciado e continua comendo, é excesso, não vai ser bom para o seu organismo, mas comer até a saciedade é o ideal. Dessa forma, não tem nenhum problema você comer bastante em uma refeição, desde que você coma até ficar saciado. Se você está saciado e está comendo a mais, não é a indicação. Realmente pode ter problema. O seu corpo pode não conseguir absorver tudo aquilo, porque você está saciado, o seu corpo está dizendo que você não precisa comer mais que aquilo e mesmo assim você está comendo. É um problema. E sim, você pode diminuir a quantidade de refeições que você faz no seu dia. E nessas refeições você comer uma maior quantidade de comida. Eu, por exemplo, normalmente faço apenas 2 refeições no meu dia, almoço e jantar. E como bastante no almoço e no jantar. Nos dias que eu treino, eu acabo comendo até mais. Quando eu treino, eu sinto mais fome, o meu corpo pede por mais comida e eu posso comer maior quantidade tranquilamente. Sempre até saciedade, claro. Se eu boto uma quantidade no prato, tô comendo e fico cheio antes de terminar o prato, eu não termino. Eu simplesmente devolvo a comida para a panela e só vou comer novamente quando sentir fome de novo, que no caso seria o jantar. Às vezes eu acabo fazendo 3 refeições, almoço, lanche da tarde e jantar. Mas é raro. Normalmente, na maioria dos dias, eu só faço o almoço e o jantar. E como bastante nessas 2 refeições. Hoje, por exemplo, eu não treinei, então eu acabei comendo menos no almoço. Não porque eu estava controlando a quantidade, mas porque eu sempre vou comer até a saciedade, mas quando eu não treino, eu sinto que eu fico saciado com menos comida. Com menos comida, eu já me sinto muito cheio. Quando eu treino, não, eu aguento comer mais quantidade para poder ficar saciado. É aquilo que eu falei mais cedo, escute seu corpo, ele sabe o que está fazendo. A próxima pergunta é do Stratievski. Eu acho que é assim que pronuncia. Bruno, por favor, me ajuda. Sou diabético tipo 2. Todos os dias, de manhã e à tarde, como bacon com ovos, 3 ovos. Isso é saudável? Às vezes como queijo derretido na frigideira. Isso é saudável? Tirei o arroz das minhas refeições. Desde já, muito obrigado. Parabéns pelo ótimo canal. Primeiro, comer bacon e ovos não tem nenhum problema se você é diabético tipo 2. Como eu falei mais cedo, quem tem pré-diabetes tem um pouco de dificuldade para regular o açúcar no sangue. O pré-diabetes é como se fosse um sinal amarelo. É um sinal de que o seu corpo está com dificuldade para regular o açúcar no sangue e é bom você tomar cuidado, porque senão isso pode virar diabetes tipo 2. Ele já está com diabetes tipo 2, então ele já tem muita dificuldade em regular o açúcar no sangue. Quem tem diabetes tipo 2
não consegue regular o açúcar no sangue normalmente, então o açúcar acaba ficando muito alto. E açúcar muito alto no sangue é tóxico para o nosso corpo. Pode causar amputação, pode causar cegueira, se você se corta demora para cicatrizar, então causa uma série de problemas. Inflama muito seu corpo se tiver muito açúcar no sangue. E pessoas que têm diabetes tipo 2, como não conseguem controlar esse açúcar, o ideal é que diminuíssem as quantidades de carboidrato que estão usando no dia a dia. Mas lembrando do que eu falei mais cedo também, evitar principalmente carboidratos industrializados, feito com açúcar e farinha de trigo, esses são os piores. E os carboidratos naturais, de frutas, legumes e vegetais, até podem ser utilizados, só que eles vão ter que ser restritos. As quantidades desses carboidratos, mesmo sendo naturais, vão ter que ser controladas, porque você tem diabetes tipo 2. Uma pessoa saudável não precisa controlar as quantidades não, pode comer à vontade. Mas uma pessoa com diabetes tem que controlar as quantidades, porque senão pode dar algum problema. E o bacon e os ovos podem ser utilizados, porque eles são baixos em carboidratos. Porém, o bacon, por ser uma carne mais processada, não seria a melhor opção de carne para você estar utilizando. Eu te indicaria usar o bacon apenas uma vez no dia, seria o ideal. Os ovos e o queijo já é mais tranquilo. O queijo nem tanto, porque vai ter um pouquinho de carboidrato lá também, mas também em baixa quantidade. Os ovos fica à vontade, o bacon usa uma vez no dia e o queijo também controla um pouquinho as quantidades, porque pode ser que também aumente o açúcar no seu sangue, porque também tem carboidrato no queijo. Bem, pessoal, por enquanto é isso. A bateria da câmera tá descarregando, então eu tenho que finalizar aqui rápido. Eu espero ter respondido todas as perguntas de uma forma clara. Espero que você tenha entendido tudo que eu quis passar aqui. Se você tem alguma dúvida, deixa nos comentários que eu posso trazer para um próximo vídeo. Mas por enquanto é isso. A gente se vê em um próximo vídeo. Um abraço e tchau!